Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um bônus aqui do ABC do Audiovisual, produçãodevideo.com.br. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como animar algo no After, a como vocês iniciarem uma animação simples, porém que muitas pessoas eu vejo assim, um monte de tutorial aí pelo nosso YouTube, que assim, vou mostrar as ferramentas do After, aí os caras pegam um sólido e ficam movimentando da esquerda para a direita, e na prática, não é isso que você precisa de um vetor às vezes animado, de uma animação para motion, enfim, eu vou te ensinar um conceito básico aqui. O que a gente vai animar primeiramente é essa ilustraçãozinha que eu separei aqui, de Happy New Year. Você pode ver que a gente tem esses elementos aqui de forma bem elástica, que dá pra imaginar eles pingando, né? E fazendo boing, 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 e o Happy New Year entrar de algum outro jeito, enfim. Eu tô com eles porque eles são um arquivo de Illustrator, e quando a gente pega um arquivo de Illustrator, ele veio a foto em JPEG, que tá estática, vem os vetores em EPS e em AI. Eu baixei aqui do nosso querido amigo FreePic, a gente tem a conta, esse aqui é um vetor Premium, mas vou ver se eu disponibilizo para vocês poderem treinar aí, tá bom? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir, né, no Illustrator e separar os elementos. Como vocês podem ver, os objetos eles vêm todos agrupados. E um dos itens que a gente precisa para trabalhar com eles de forma separada é desagrupar. Então, eu venho aqui para criar uma nova camada e vou criar várias aqui. E vou pegar todos esses grupos e vou jogar em cima de cada um, para a gente fazer os grupos individuais. Então eu vou pegar esse aqui e vou soltar um por um, porque lá no After, quando eu for trabalhar com eles, eu vou ter eles de forma individual, eu não vou ter todo esse conjunto. Se eu for para lá agora, eu vou começar a mexer isso aqui como um todo e não como elementos individuais. Então eu estou separando os arquivos, estou colocando sempre em camadas que estão vazias, e assim eu vou fazer até o último arquivo. Pronto, chegamos ao fim aqui, eu separei todos, o background também está separado como um só. Se eu quiser fazer aqui até como o retângulo de forma separada, eu posso, e eu deleto aqui esse nosso amigo background jogando aqui. Bom, esse objects também eu posso, que era o nosso subgrupo. Então tenho todos os elementinhos aqui separados, tá? Se eu clico num, ele já mostra qual ele é, tá? E assim por diante. Quando eu for salvar aqui, eu vou dar um salvar como. Na verdade, eu vou dar um save normal, ele vai salvar em cima do arquivo que eu já tinha de AI, tá? Esse arquivo aqui que eu tinha aberto estava todo agrupado, ele já vai atualizar para esse arquivo que eu acabei de criar. Bom, eu vou aqui no meu After Effects e vou importar esse AI. Então, quando eu solto aqui, ele já vai me dar essa opção que eu tenho aqui como Footage ou como Composition. Eu quero como Composition porque foi o que eu já separei lá para ele vir de forma separada. Quando eu der um OK, ele vai carregar e vai vir aqui. Nós temos as layers em formas de camadas e ele já monta para mim, se eu quiser, uma pré-composição com todas as minhas camadas aqui, de forma que, quando eu chego aqui no meu After, eu tenho, por exemplo, a camada 28, ó, é o meu background. Esse aqui é só essa linhazinha daqui. Eu vou aumentar aqui para full, só para vocês verem melhor. E assim por diante, eu vou tirar a pré-visualização de alguns, ó, sumir os elementos. Estão todos bonitinhos e separados aqui, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente quer fazer é animar, e o processo de animação no After Effects, ele compõe a partir de uma composição, que no caso ele já criou porque ele veio lá do Illustrator, mas vamos supor que não fosse dessa forma, que fosse criado zero. Então eu estaria com essa página aberta, eu viria em Composition, New Composition, vou colocar aqui composição, sei lá, Motion, Feliz 2020, vou colocar aqui a 1920 por 1080, o tempo que eu quero tá ok, vou dar um ok. Ele utilizou, tá vendo na configuração da composição, esse background cinza, que você pode mudar aqui em Composition Settings, você consegue colocar, por exemplo, preto, né? Mas não tem problema, é só a cor do background. O que a gente vai usar para valer mesmo é aquele o último lá, que é o amarelinho, né? Então, eu montaria a composição assim. Quando eu arrasto para cá, ela já vem a composição aqui. Se eu quero aumentar, eu posso aumentar dessa forma aqui. Ou eu posso clicar em cima da minha camada, ir abrindo aqui e chegar a esse índice aqui. Que a gente tem os anchor points, os positions, scales, rotations e opacidades, tá?
Mas eu quero mexer só na escala, que é para ampliar isso aqui. Como é que eu faço? Então eu estou todo minimizado aqui. Eu clico em cima desse arquivo, aperto S de Scale e ele vai aparecer a escala. Então quando eu aumento isso aqui, eu já tenho a minha tela cheia com o meu background. E assim por diante, item por item, eu ia ter que ficar puxando, tá? Um por um para montar. Como ele já me dá a composição pronta e na minha opinião fica muito mais fácil, eu vou fechar essa daqui e vou usar esta composição que ele já tinha criado devido ao meu Illustrator com as camadas aqui. Só que o problema é que fica todas as camadas agrupadas, então eu vou pegar daqui até aqui segurando o Shift e clicando e vou arrastar para cá. Temos apenas o background, que é essa última camadinha 28 aqui. Eu vou puxar essa daqui, que é uma linha, eu vou puxar essa daqui que é outra linha, eu vou puxar essa daqui que é outra linha, vou puxando aqui. Eu tinha deixado separadinho lá no Illustrator só por linhas, para eu saber que essas últimas aqui, elas iam ser linhas que iam entrar na nossa animação. Aqui entrou a primeira bolinha, eu não vou mexer com elas ainda agora, tá? São 18 horas. Aí você fala assim, tá, mas para que essas linhas? Essas linhas elas vão descer e vão praticar a animação. Lembra que quando eu puxei aqui eu falei, não vou mexer com elas agora, mas seria muito mais interessante isso aqui já descer pendurado com esse item. São esses dois que eu preciso para iniciar. Então eu vou pegar esse aqui e esse aqui eu vou apertar com Shift para eu saber quais são. Aí a camada 7 e a 23. Esses dois eu vou deixar juntos. A camada 7 eu vou colocar junto com a 23 aqui, tá vendo? Deixar os dois juntos. E por enquanto esse resto todo aqui eu vou arrastar para o lado que eu não vou usar agora. Eu tô com esses dois caras aqui. Esses dois caras, para mim, eles têm que ser considerados uma coisa só, porque eles são grudados. É como se uma linha estivesse segurando esse zero. Então, eu vou segurar com o Command para selecionar os dois. E agora eu vou dar um botão direito sem segurar nada. Vou em Pré-Compose e vou fazer uma pré-composição com o nome, por exemplo, 0. E vou dar um OK. Quando eu criei essa pré-compose, eu uni esses dois itens em um subgrupo, que se eu entrar aqui, eu consigo entrar e acessar eles, tá ok? Vamos lá. Então, próximo item aqui, a gente animar isso aqui descendo. Quando a gente clica aqui, ó, com o cursor no começo e aperta P de Position, ele vai aparecer aqui o nosso Position. Lembra que se eu aperto S, aparece o Scale, o R aparece o Rotation, o P aparece o Position. Inicialmente ele vai estar aqui? Não, ele vai estar fora de cena. Então eu vou pegar ele, vou colocar o cursor aqui no começo, tá? Então eu estou com o cursor parado, eu vou pôr no começo e vou tirar ele de cena. O software entendeu que no começo ele vai estar fora de cena. Eu vou marcar o meu keyframe, vou adiantar os segundos que eu quero que ele demore para entrar, e aí eu vou puxar a minha animação até o limite da linha, tentando deixar isso aqui ó, o mais reto possível para ele descer reto. E aí com isso eu tenho essa seguinte situação, no intervalo desses framezinhos aqui, eu vou começar a ter a minha animação. Só que você fala, pô César, tá muito lento. Então ficou muito lento aqui, eu vou ter que aproximar esses keyframes. Com zoom eu trabalho com menos e mais, então eu vou aproximar aqui os nossos keyframes. E com isso, esse movimento passa a ser mais rápido. Mas eu quero que ele seja um pouco mais rápido, então eu vou aproximar ainda mais. Quando eu dou play aqui, ó, pum, ele desceu rápido já. Por que desceu os dois? Porque eu fiz a pré-compose. Eu posso habilitar aqui ó, o Motion Blur aqui e eu posso habilitar o Motion Blur aqui. Quando eu habilito esses dois, olha o efeitinho que dá. Ele fica como se fosse um rastro durante a descida. Tá vendo? Ó? Olha a diferença com o Motion Blur e sem o Motion Blur. Tá vendo? Ele fica com esse desfocadinho e fica bem mais legal. Bom, então para a gente deixar ele um pouco mais elástico, eu vou clicar aqui com o Alt em cima desse nosso querido amigo aqui, Keyframe, e a gente vai colar aqui aquela expressão com Command V. Ficou um pouquinho apertado aqui para vocês entenderem, mas eu simplesmente colei aquela expressão toda, como vocês podem ver, que eu tinha copiado lá das minhas notas. E quando eu dou aqui um Enter, né, ele já vai acessar, e esse movimento vai dar essa estilingadinha, porque a gente colocou esse movimento elástico. Eu posso juntar ainda mais os keyframes e, consequentemente, ele balança mais, porque ele está tendo um movimento mais rápido. E assim por diante. A gente pode fazer esses points com todas os nossos itens. Então, quando eu tiro o zoom aqui para pegar um próximo item, eu vou repetir esse mesmo processo. Eu vou descobrir, por exemplo, essa bolinha aqui, e eu vou descobrir puxando aqui qual é a linha dela. Essa não é, essa não é, essa também não é, não...
Também não. Pronto, achei. Vou pegar as duas, vou juntar as camadas, vou deixar uma do lado da outra, vou selecionar as duas com Command, vou dar uma pré-compose, vou chamar aqui de bola 2. E aí eu vou fazer o mesmo processo. César, posso vir aqui copiar e colar? Posso, mas cada um tem uma propriedade, eu não acho legal todas caírem de forma iguais. Então eu gosto de fazer um por um. Eu vou pegar aqui, vou deixar ele para fora da tela, vou selecionar o meu keyframe inicial, vou arrastar um pouquinho para frente, vou puxar para baixo da tela aonde eu quero, tá? Então ele já vai fazer esse intervalinho aqui. Vou dar um play para ver como que tá a velocidade, tá bem lento, então eu vou juntar esses dois keyframes aqui para trabalhar com eles mais juntinhos. Muito lento ainda, vou dar um zoom aqui. Já ficou mais interessante. Vou vir aqui no meu keyframe, vou selecionar aqui com o Alt, clicar aqui no meu keyframe, ele vai ficar com essa aba de informações. Eu vou dar um Command V dessa linha aqui que eu copiei essas informações, eu vou copiar com Command C aqui e vou colar aqui dentro com Command V. Então quando eu já ponho a expressão elástica, ele já fica põe. Então, vamos lá, tirando o zoom aqui para a gente visualizar a nossa animação, tá? Eu vou trazer essa composição mais para cá para eles entrarem mais ou menos juntos. Então a gente tem, quando a gente olha na linha de position, a gente tem um position aqui e um position aqui. Estão bem distantes ainda. Então eu vou pegar esses dois caras e vou colocar só um pouquinho destacados para um entrar, põe. E aí o outro entrar, põe. Mas ainda está, né, meio longe. Vamos deixar mais próximo aqui. Então ele vai ficar assim. E assim que eu vou aplicando o Motion Blur nesses outros aqui, ele vai também aplicando Motion Blur aqui e Motion Blur aqui. Como ele não tinha renderizado, ele foi mais lento. Agora que ele já renderizou, a gente consegue ver isso aqui melhor, tá? Bom, vamos pegar mais um item, mais uma bolinha. Vamos descobrir qual que é o risquinho dela. Não. Também não. Aquela história é sempre o último, né? Aqui. Vamos deixar os dois juntos. Vamos fazer uma pré-compose deles. E assim a gente vai repetir o processo. Vou jogar ele para fora. Vamos marcar o position inicial. Vamos marcar o position dele em seguida. Ok. Trazer o keyframe um pouco mais rápido para dar uma diferença. Vou clicar com Alt aqui em cima. Vou mudar a expressão com Command V. E já está todo mundo vindo, tá? Uma expressãozinha um pouquinho mais elástica. Vamos indo. Esse processo agora eu vou adiantar porque ele se repete. Eu vou fazer com todos e aí eu já volto com tudo isso aqui feito, tá bom? Bom, pessoal, acabei de animar aqui e a gente tem já algumas informações aqui que a gente vai ter que ajustar. Todos esses caras aqui são o Happy New Year 2020 e, assim, a animação em si dos ping-pongs aqui, né, das expressões elásticas, elas ficaram assim. Eu repeti aquele processo, eu repeti o processo ao longo de todas as etapas, fiz as composições, arrumei aqui. Dá pra gente deixar bonitinho, mas o que importa mesmo é onde estão os keyframes. Então se a gente revelar aqui, a gente vê que eles não estão todos entrando de uma vez, uma mesma velocidade, que é para dar um ar de um desce, o outro desce, não todo mundo de uma vez, tá? Com relação aqui o Happy, o New e o Year, né, que a gente vai colocar os três juntos aqui. Existe um plugin que se chama Animation Composer, que vocês podem baixar, tem a versão gratuita dele. E aí ele vira um plugin aqui dentro do nosso After Effects. E ele tem uma série de presets que ajudam bastante a gente. Presets de transição e assim por diante. Olha só que simples. Eu quero que ele entre aqui e ele vá até aqui, por exemplo.
Então o Animation Composer, ele nos propõe alguns presets que é muito simples. Eu vou cortar só o trechinho que eu quero, então eu vou usar aqui selecionando com Command, e vou dar Command Shift D, e vou deletar essa segunda parte e vou deixar somente esse começo aqui. Quando, gente, eu seleciono esse, venho num preset do Animation Composer, por exemplo, esse pop-up aqui, ele tem a opção, quando eu clico, de In, Out, Both, ou seja, os dois, ambas. Então eu vou vir em Both, entrada e saída, e quando eu dou OK, ele já vai aplicar essa entrada e a saída aqui no meu respectivo pop-up de entrada. Então quando eu ponho aqui, olha só, ele vai puffar, deixa ele dar uma rendida que eu estou gravando o vídeo junto, tá um pouco pesado, vamos lá. Então vocês viram que ele já entra em pop-up, mas eu não preciso deixar os três juntos, eu posso fazer o mesmo mecanismo que eu estava fazendo de intercalar, para eles entrarem em times diferentes. Então assim, é que agora a gente está vendo em full, né, esse preview, vou colocar em quarter aqui só para a gente ter uma noção da entrada com mais velocidade, mas você vai ver que ele faz esse pop-up a partir do Animation Composer aqui. Está muito mais lento do que o normal por conta da gravação de vídeo e de áudio aí que eu estou fazendo com o computador. Mas só para vocês terem uma noção que você pode usar alguns plugins que eles já fazem um pop-up, tá? Aqui ficou muito ruim, eu vou colocar em half, só para a gente ver melhor. E aí você pode também calcular o tempo. Ah, tá muito rápido, tá muito lento. A gente põe o tamanho do in e do out de acordo com o que a gente quer, tá? O in e o out aqui do tamanho. Ah, o próximo é o que? O próximo é o 2020. Vamos ver aqui o que nós temos de... O 2020 está aqui. Eu vou colocar ele entrando nesse jeito, só que com outro plugin. Então eu vou vir em Preview aqui, ó. Vou colocar aqui um efeito diferenciado. Por esse aqui, por exemplo. Vou colocar na entrada e saída e vou cortar. Então eu vou cortar o começo e o fim. E vou marcar como both. Aqui ele vai perguntar se eu quero um efeito 3D. Eu falei que sim, porque eu quero fazer esse efeito 3D que ele próprio disponibiliza no Animation Composer. E aí quando eu for fazer aqui, já vou dar o preview de render para vocês verem como ficou tudo. Bom pessoal, então eu vou dar um preview para vocês verem aqui como é que ficou a animação após concluir com todos esses efeitinhos. Estão caindo os itens, entre 2020, sai, e aí você pode fazer esse mesmo processo dela subindo. Eu não vou fazer aqui, mas só para vocês entenderem como a gente pode animar item por item com as expressões. A gente fica com com as nossas animações muito mais elásticas, e vocês podem usar isso em qualquer que seja o sólido. O importante é você ter a arte. O grande segredo por trás de motion graphics, por trás de animação 2D, é que às vezes as pessoas querem vir para sondar o software e não tem o material. Então eu indicaria vocês entrarem em um site como o FreePic, que tem vários vetores que vocês podem baixar, e aí vocês começam a fazer essa animação lá no After Effects a partir de elementos. Então simplesmente a nossa arte era esse JPEG aqui, e a gente deu vida a ele, usando os elementos, usando o Animation Composer também, que ele fica presetado aqui. Caso você não tenha nessa aba Windows, você pode entrar lá no Animation Composer e baixar a versão gratuita que já oferece esses itens que eu te mostrei aqui. Essa versão que está instalada nessa máquina é gratuita. Eu tenho a paga também, mas ela já te atende bem na versão gratuita, para dar essa animadinha e os ícones entrarem. O Animation Composer ele serve como uma ferramenta que você pode utilizar para auxiliar a sua animação. Você pode estar fazendo isso de diversas formas. Você pode fazer na raça, como a gente chama, fazendo os keyframes de scale, de position, o texto entrando e saindo, mas você ganha muito tempo no motion que você tem que entregar em 2-3 dias. Então, utilizar ferramentas e plugins que, auxiliados a esses presets, eles te fundamentam, fica bem melhor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, falando um pouquinho, explorando esse universo do After Effects e de introdução a motion graphics. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.